Antes de iniciar esse vídeo, quero deixar meu agradecimento ao Adrians Camisetas e Tal, que gentilmente me deu sua autorização para que eu utilizasse uma de suas artes na abertura desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link da página no Face, para que vocês conheçam o trabalho dele. E se vocês, assim como eu, se interessam pelo folclore brasileiro, eu tenho certeza que vocês vão se interessar também pelo trabalho dele, que é de altíssima qualidade. Uma pergunta que ressoava na Europa após a invasão dos europeus na América do Sul em 1500 era: o Novo Mundo seria habitado por seres descendentes de Moisés ou seria o endereço fixo do demônio? Relatos e gravuras impressas por volta de 1580 espalhavam o terror na imaginação dos europeus daquela época. Temos como exemplo o relato de Jean Léry, que se encontra no terceiro livro da coleção Grandes Viagens, impresso em 1594. Léry viveu entre os Tupinambás por cerca de 2 meses no Brasil. Em resumo, o relato de Léry conta que havia nas matas bestas sobrenaturais que assumiam diferentes formas e atacavam os nativos da região. Em seus relatos, ele afirma até mesmo ter presenciado alguns ataques destes seres demoníacos. O gravurista Théodore de Braille foi o responsável por ilustrar alguns relatos como os de Léry, trazendo figuras bestiais e cenas de canibalismo que eram praticados no Novo Mundo. Dentre as diversas manifestações sobrenaturais que tiveram seus primeiros registros escritos em português, temos a figura de um temido ser das matas, o Curupira. O primeiro registro desse ser sobrenatural se deu em 1560 e foi feito pelo padre Anchieta. Segundo ele, até os índios guerreiros mais fortes, ao falar sobre o Curupira, diminuíam o tom de voz por conta do medo. O Curupira, em termos gerais, é uma entidade que habita as florestas. Nas diversas tradições orais e na literatura, existem algumas diferenças a respeito de sua aparência e de sua função. Cada região traz uma particularidade a respeito desse ser, e normalmente o que encontramos são características do Curupira misturadas às características de outros seres, como o Curupi, o Ayangá, o Mapinguari, a Caapora, o Umboitatá e até mesmo da lendária tribo dos Matuyus. A proposta desse vídeo é tentar trazer a versão mais recorrente do mito, unindo as características comuns em todas as tradições orais e também da literatura brasileira. Além disso, contarei um breve relato sobre um caso ocorrido no interior do Amazonas envolvendo um ser com características semelhantes à do Curupira. É de consenso que ele é uma espécie de protetor das matas e possui os pés virados. Não chega a medir nem 1,5 metro de altura. Daí o nome Curupira, que em tupi seria algo como corpo de menino. Eles costumam fazer tocas no interior das grandes árvores e também assoviam ou batem nos troncos das árvores como sinal de advertência ou aviso. Possuem certo apreço por fumos e bebidas alcoólicas que podem ser deixadas como oferendas nos encontros dos caminhos e trilhas dentro das matas. Tem como correspondente feminino um ser chamado Caci, também conhecida em algumas regiões do Brasil como Mãe da Mata ou também Comadre Flozinha. Como toda entidade elemental, o Curupira não possui necessariamente uma índole boa ou má. Isso depende da situação e principalmente do ser humano que o encontra. Existem relatos de que esse ser ajudou pessoas em apuros nas matas e até mesmo nos rios. Também existem relatos de que em casos mais extremos ele chegou até a espancar pessoas a ponto de perderem a consciência. Quem me contou essa história
foi o meu pai e, segundo ele, aconteceu no povoado onde ele nasceu, no interior do estado do Amazonas. Atualmente, esse povoado é conhecido como as Três Casas e fica às margens do rio Madeira. Esse povoado foi formado principalmente por índios da etnia Mura, da qual eu sou descendente. A história é sobre uma menina que na época estava mais ou menos com uns 10 anos de idade e certo dia, ao se separar dos demais amigos que brincavam ao redor do vilarejo, acabou se perdendo e desaparecendo. A comunidade inteira se organizou para encontrá-la, mas todos os esforços foram em vão. Não acharam nenhum sinal da menina. E por fim, acreditaram que ela tinha sido vítima de algum animal da região, como uma onça ou uma sucuri, uma fatalidade que não era rara por ali. Depois de algumas semanas, para surpresa de todos, essa menina aparece sentada num tronco nos limites entre o vilarejo e a mata. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo e muito menos na história que aquela garotinha trazia consigo. A menina possuía uma espécie de cera nos olhos que tapava por completo a sua visão e que, segundo ela, foi colocada pelo homem que tomava conta dela, para que ela não pudesse saber o caminho de volta para a toca dele. Segundo a garota, depois de ter se perdido dos seus amigos, ela sentou no chão e começou a chorar. Passado algum tempo, ela adormeceu e acordou num lugar estranho, numa espécie de toca que ficava entre duas grandes árvores no meio da mata. O dono dessa toca, segundo ela, era um homem baixinho, peludo e muito feio. Ele a manteve amarrada pelos pés e a alimentava com frutas e pequenos pássaros. A garota afirmou que, apesar de ter ficado com muito medo por estar ali naquela situação, não sofreu nenhum tipo de agressão por parte do homenzinho. Ela contou também que não ficava muito tempo acordada. Geralmente ela acordava, bebia água, comia alguma coisa e logo sentia vontade de dormir. A menina não fazia ideia de quanto tempo tinha desaparecido. Ela disse que foi trazida no colo até aquele tronco e que tinha a impressão de estar sonhando, só acordando por completo depois de ter sido encontrada pelas pessoas do povoado, que concluíram que este homenzinho que tomou conta dela era um curupira. Os anos se passaram e esse fato não causou nenhum grande problema posterior à menina, pois ela cresceu e teve uma vida normal na comunidade. Os registros e relatos deste ser não se limitam apenas aos estados brasileiros. Praticamente, há sinais do curupira em todos os países da América do Sul, aonde a floresta amazônica ocorre. E existem registros de seres semelhantes até mesmo na Ásia, mais precisamente no Himalaia, onde temos a ocorrência do temível Abarimon. Algumas tradições apontam que a característica principal dos pés virados é, na verdade, uma alusão às pernas semelhantes à de um fauno. Outros afirmam que haviam tribos que deliberadamente, como estratégia para confundir os inimigos, confeccionavam espécies de calçados que deixavam como rastro impressões dos pés para o lado oposto da sua direção verdadeira, com o intuito de confundir quem os perseguia. Espíritos antigos, duendes, alucinações individuais e coletivas, seres humanos diferenciados ou nenhuma dessas possibilidades. Você tem alguma opinião a respeito desse assunto? Conhece alguma história parecida? Fique à vontade para escrever aí nos comentários. No meu caso, a única certeza que eu tenho é que o curupira de fato é um grande enigma que causa admiração, curiosidade, medo e que sempre fará parte dos mistérios da meia-noite. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai, quem foi.